a chama eterna do conhecimento. Já parou para imaginar um mundo sem livros, sem nenhuma palavra escrita? Um mundo onde o conhecimento simplesmente desaparece com o tempo, como pegadas na areia? Desde que o mundo é mundo, as bibliotecas são como guardiãs da nossa memória. No coração de cada biblioteca, pulsa a chama eterna do saber, passada de geração em geração como uma tocha que nunca se apaga. Cada marca na argila, cada papiro cuidadosamente copiado à mão, cada livro encadernado em couro, conta uma história. É como se o passado sussurrasse segredos para o futuro. Neste vídeo, vamos embarcar numa viagem no tempo, tipo uma máquina do tempo nos filmes, para explorar algumas das bibliotecas mais incríveis da antiguidade. Preparem-se para desvendar os segredos guardados por milênios e se maravilhar com a chama eterna do conhecimento. Guardiãs do passado, faróis para o futuro. As bibliotecas ancestrais eram como pontes entre o passado, o presente e o futuro. Imaginem só a emoção de ler obras escritas há séculos por mentes brilhantes, como se estivéssemos conversando com eles através do tempo. Esses lugares sagrados do saber não só guardavam o conhecimento, mas também o espalhava como sementes ao vento. Havia pessoas que dedicavam suas vidas a copiar manuscritos, garantindo que as ideias pudessem ser compartilhadas por todos os cantos. Era como um trabalho de formiguinha, mas fundamental para a nossa história. Ao longo dos anos, as bibliotecas enfrentaram de tudo: guerras, roubos, incêndios e o tempo implacável. Mas, como um rio que segue seu curso, o conhecimento sempre encontrava um jeito de continuar fluindo. Venham comigo nesta jornada e descubram como a Biblioteca de Alexandria, a Biblioteca de Pérgamo, a Biblioteca de Celsus e a Biblioteca Nacional da China deixaram marcas profundas na história da humanidade. Alexandria, uma lenda consumida pelas chamas. A Biblioteca de Alexandria, erguida no Egito, no século III a.C., até hoje é lembrada com uma mistura de fascínio e tristeza. Imaginem uma biblioteca tão grandiosa que seu objetivo era reunir todo o conhecimento do mundo. Infelizmente, o destino tinha outros planos para essa maravilha do mundo antigo. Mesmo com essa tragédia, o legado da Biblioteca de Alexandria continua vivo, inspirando a gente a valorizar o poder do conhecimento. Pérgamo, as asas da sabedoria. Enquanto a Biblioteca de Alexandria brilhava no Egito, outra biblioteca incrível florescia na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor. Era como se o conhecimento tivesse asas e voasse para outros lugares. Pérgamo era famosa por produzir pergaminho, um material de escrita feito de pele de animal que acabou substituindo o papiro. Era como a evolução tecnológica da época. A biblioteca de lá guardava uma coleção gigantesca, com mais ou menos 200 mil rolos de pergaminho, cobrindo diversas áreas do conhecimento. Era como se fosse uma Wikipédia da antiguidade. A biblioteca de Pérgamo era especialmente famosa por seus estudos em gramática, literatura e filosofia. Era o point dos intelectuais da época. Diferente da Biblioteca de Alexandria, que foi destruída de uma vez, o acervo de Pérgamo se perdeu aos poucos ao longo dos séculos, vítima do tempo e da falta de cuidado. É como um livro que vai perdendo as páginas com o passar dos anos, sabe? Éfeso. Entre ruínas e livros, a beleza renasce. Na cidade de Éfeso, também na Ásia Menor, ficava a magnífica Biblioteca de Celsus, um exemplo de arquitetura romana que tira o fôlego. Construída no século II d.C., a biblioteca foi um presente do senador romano Júlio Celsus para a cidade. Era como se fosse um presente de casamento, mas em vez de panela, ele deu uma biblioteca. A fachada da Biblioteca de Celsus é de uma beleza impressionante, com colunas cheias de detalhes e estátuas imponentes. É de deixar qualquer um de boca aberta. A biblioteca guardava cerca de 12 mil rolos,
organizados em nichos nas paredes. Era como se os livros fossem parte da decoração. Infelizmente, a biblioteca de Celsus foi destruída por um terremoto no século III depois de Cristo. Mas como um quebra-cabeça gigante, suas ruínas foram escavadas e restauradas no século XX. É como se o passado estivesse renascendo das cinzas. China, os tesouros imperiais do conhecimento. Na China, a Biblioteca Imperial, que também é conhecida como Biblioteca Nacional da China, tem um lugar muito especial na história da preservação do conhecimento. Fundada durante a dinastia Qing, no século XVIII, a biblioteca abriga uma das maiores e mais importantes coleções de textos chineses e manuscritos do mundo. É como se fosse um museu da cultura chinesa. Localizada na Cidade Proibida, em Pequim, a Biblioteca Imperial era um símbolo do poder e da sabedoria da dinastia Qing. Era como se fosse o cartão postal da inteligência da época. A biblioteca era um centro de aprendizado para os estudiosos da corte imperial e tinha um papel fundamental na administração do império. Era como se fosse uma universidade para a elite da época. Hoje em dia, a Biblioteca Nacional da China continua sendo super importante para preservar e espalhar a cultura chinesa para o mundo todo. É como se ela fosse uma ponte entre o passado e o presente da China. As bibliotecas e a busca pela imortalidade. Ao longo da história, as bibliotecas sempre foram muito mais do que simples lugares para guardar livros. Elas representam a busca da humanidade pela imortalidade, o desejo de vencer o tempo e deixar um legado para as futuras gerações. É como se a gente quisesse deixar um pedacinho da nossa alma gravada para sempre. Cada livro, cada pergaminho, cada inscrição é como uma cápsula do tempo que nos conecta ao passado, permitindo que a gente ouça as vozes de quem veio antes de nós. É como se a gente pudesse viajar no tempo através das páginas de um livro, né? As bibliotecas são a prova de que a humanidade sempre acreditou no poder transformador do conhecimento. É como se a gente soubesse que o conhecimento é a chave para um futuro melhor. Aquela chama da curiosidade que queima dentro de cada um de nós encontra nas bibliotecas o combustível perfeito para se transformar em conhecimento. É como se a biblioteca fosse um banquete para a nossa mente. É nesse ambiente acolhedor e inspirador que a gente pode explorar novos mundos, desvendar mistérios e expandir nossos horizontes. É como se a biblioteca fosse um portal para infinitas possibilidades. Ao folhear as páginas amareladas de um livro antigo, somos transportados para outras épocas e lugares. É como se a gente pudesse viver 1000 vidas através da leitura. As bibliotecas nos convidam a questionar, a duvidar e a buscar respostas. É como se elas fossem um treino para a nossa mente, nos tornando mais espertos e sábios. Em um mundo cada vez mais digital, as bibliotecas continuam sendo lugares importantes para aprender e crescer. É como se elas fossem um oásis de conhecimento no meio do deserto digital. Proteger o conhecimento é uma responsabilidade de todos nós. É como cuidar de um jardim para as futuras gerações. As bibliotecas têm um papel fundamental nessa missão, mas não podem fazer isso sozinhas. Podemos apoiar doando livros e participando de eventos. A era digital trouxe novos desafios e oportunidades. Digitalizar livros garante que estejam disponíveis para as próximas gerações. A chave é aprender com o passado e passar o legado adiante. Ao proteger o conhecimento, estamos construindo um futuro mais brilhante. É como se a gente estivesse construindo uma casa mais forte e bonita. As bibliotecas, como faróis, nos guiam em direção a um mundo mais justo. Ao ensinarmos nossos filhos a amar os livros, plantamos sementes de esperança. O conhecimento é um tesouro que se multiplica quando é compartilhado.
As bibliotecas ancestrais nos ensinam que a busca pelo conhecimento nunca termina. É como uma aventura que nunca tem fim. Cabe a cada um de nós manter essa chama acesa, alimentando-a com curiosidade e paixão pela leitura. É como se a gente fosse responsável por manter a fogueira acesa nas noites frias. Em um mundo cheio de desafios, o conhecimento é a nossa bússola, guiando-nos para um futuro mais justo e sustentável. É como se a gente tivesse um superpoder para mudar o mundo. Espero que você tenha gostado deste vídeo e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Comente abaixo qual parte deste vídeo você achou mais interessante. Estou deixando mais 2 vídeos para você assistir. Um forte abraço e até a próxima!